Você já ouviu falar sobre liberdade financeira? Parece um conceito distante, mas é algo que qualquer pessoa pode alcançar com o planejamento certo. Neste vídeo, vamos explicar o que é a liberdade financeira e como você pode chegar lá. A liberdade financeira é quando você tem renda suficiente para cobrir seus gastos de vida sem precisar trabalhar ativamente. Basicamente, é quando você vive do rendimento dos seus investimentos, sem depender de um salário, dos seus lucros ou de qualquer coisa que adivinha de dedicar suas horas para receber dinheiro. Sendo assim, é você não ter a preocupação de um dia te faltar dinheiro. Um exemplo prático. Vamos imaginar duas situações. Na primeira, João trabalha 8 horas por dia e depende exclusivamente do seu salário. Se ele perder o emprego, terá problemas para pagar as contas. Na segunda, Maria fez investimentos ao longo dos anos e hoje consegue viver com a renda dos seus investimentos. Ela tem a liberdade de escolher o que fazer com o tempo dela, sem a preocupação de depender de um emprego fixo. Apesar de parecer algo muito distante para 99% da população, é importante entender como podemos trabalhar para um dia chegar lá ou algo próximo disso. Controlar os gastos é o primeiro e o mais importante passo para quem busca liberdade financeira. Sem esse controle, qualquer esforço para investir ou acumular patrimônio pode ser em vão. O objetivo é simples: garantir que suas despesas estejam sempre abaixo da sua renda. Isso exige uma análise honesta do seu orçamento e um acompanhamento constante. Identificar os chamados gastos invisíveis, pequenas despesas diárias que parecem insignificantes, mas que somadas ao fim do mês fazem uma grande diferença, é fundamental. Além disso, é importante classificar as despesas em categorias: essenciais e supérfluas. Gastos essenciais incluem moradia, alimentação, saúde e transporte, enquanto os gastos supérfluos são aqueles que podem ser reduzidos ou eliminados, como lazer excessivo ou compras impulsivas. A chave aqui não é cortar drasticamente o que dá prazer, mas encontrar um equilíbrio saudável, priorizando o que realmente importa. Controlar os gastos não significa necessariamente abrir mão do que gosta, mas sim garantir que você tenha mais recursos para investir e fazer seu dinheiro trabalhar por você, criando uma base sólida para alcançar a liberdade financeira no futuro. Criar uma reserva de emergência é um dos passos mais importantes para garantir sua segurança financeira e estabilidade em momentos inesperados. A reserva de emergência é um montante de dinheiro guardado especificamente para cobrir despesas imprevistas, como uma demissão, problemas de saúde, reparos na casa ou no carro, entre outras situações que podem surgir repentinamente. O valor ideal dessa reserva costuma variar de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal, ou seja, o valor necessário para cobrir todas as suas despesas essenciais durante esse período, sem precisar recorrer a empréstimo ou vender investimentos. Essa reserva deve ser mantida em um local de fácil acesso, como uma conta poupança ou um fundo de investimento de baixo risco e alta liquidez, permitindo que você retire o dinheiro rapidamente quando precisar. Um erro comum é negligenciar essa etapa, pensando que é mais vantajoso investir tudo de uma vez. Porém, sem essa proteção, qualquer imprevisto pode forçar você a liquidar seus investimentos em um momento ruim, causando prejuízos. A reserva de emergência oferece tranquilidade e evita que você entre em dívidas ou comprometa seus planos financeiros a longo prazo. Ela é o alicerce para qualquer estratégia de investimento mais agressiva e, por isso, deve ser prioridade para quem deseja alcançar a liberdade financeira de forma sustentável. Investir regularmente é um dos pilares mais sólidos para alcançar a liberdade financeira, e vai além de apenas aplicar dinheiro esporadicamente. A consistência nos investimentos cria um hábito que permite que você tire proveito dos efeitos dos juros compostos ao longo do tempo. Ao fazer aportes frequentes, mesmo que em quantias menores, você diminui o impacto da volatilidade do mercado, já que seus investimentos ocorrem em diferentes momentos, espalhando o risco e potencializando os ganhos. A regularidade nos investimentos fortalece sua disciplina financeira, já que você se compromete a destinar uma parte dos seus ganhos para a construção do seu patrimônio. Essa prática se alinha com o conceito de pagar-se primeiro, ou seja, antes de gastar, você deve destinar uma parcela da sua renda para o futuro. A diversificação também é um fator essencial, pois ao investir de forma consistente em diferentes tipos de ativos, como ações, renda fixa, fundos imobiliários ou até criptomoedas, você equilibra os riscos e maximiza as oportunidades de crescimento. O mais importante é que, ao longo dos anos, o crescimento desses investimentos seja exponencial, graças aos rendimentos gerados pelos próprios rendimentos anteriores,
o chamado efeito bola de neve dos juros compostos. Essa abordagem de longo prazo é a chave para criar uma base sólida de patrimônio, permitindo que você dependa cada vez menos do seu trabalho ativo e se aproxime da verdadeira liberdade financeira. Diversificar suas fontes de renda é um dos passos mais importantes para alcançar a liberdade financeira e proteger seu patrimônio. Depender de uma única fonte de renda, como o salário de um emprego, pode ser arriscado, pois qualquer imprevisto, como uma demissão, crise econômica ou mudanças do setor, pode comprometer sua estabilidade financeira. A diversificação de renda oferece uma camada extra de segurança e também amplia suas oportunidades de crescimento financeiro. Um exemplo clássico de diversificação é manter o emprego fixo enquanto desenvolve uma fonte de renda extra, como um negócio paralelo, investindo em ativos financeiros ou até mesmo alugando imóveis. Imagine que, além de trabalhar em uma empresa, você comece a investir em fundos imobiliários, que pagam dividendos periodicamente. Com o tempo, esses dividendos podem complementar seu salário, criando uma fonte de renda passiva. Outro exemplo é o uso de habilidades que você já possui para gerar renda extra. Se você é um designer, por exemplo, pode começar a pegar trabalhos freelancer ou vender criações digitais em plataformas online. Isso permite que você tenha um fluxo de caixa adicional, que pode ser reinvestido ou utilizado para outros projetos. Liberdade financeira não acontece da noite para o dia. É um processo longo, que exige paciência e disciplina, mas os resultados valem a pena. Paciência e disciplina são qualidades fundamentais para quem busca alcançar a liberdade financeira. A construção de riqueza raramente acontece da noite para o dia, e é preciso entender que o processo envolve tempo, consistência e perseverança. Muitas pessoas cometem o erro de buscar resultados rápidos, acreditando em promessas de enriquecimento fácil, o que frequentemente leva a frustrações e decisões precipitadas. Ter paciência significa reconhecer que o crescimento financeiro ocorre de forma gradual, com o poder dos juros compostos e dos investimentos de longo prazo. Por exemplo, ao investir regularmente em ativos de qualidade, como ações ou fundos de investimentos, os retornos podem parecer modestos no início, mas, ao longo dos anos, a combinação de reinvestimentos e juros compostos pode gerar um patrimônio considerável. Esse crescimento exponencial só ocorre para aqueles que são disciplinados e pacientes o suficiente para manter seus investimentos, mesmo que durante períodos de baixa no mercado. A disciplina entra em jogo para garantir que você siga um plano financeiro estruturado e não desvie dele por impulsos emocionais ou pela tentação de gastar desnecessariamente. Manter um orçamento mensal, investir uma porcentagem de sua renda regularmente, cortar despesas supérfluas e evitar dívidas são exemplos práticos de como a disciplina pode moldar o caminho para a liberdade financeira. Nos momentos em que o mercado está instável ou quando imprevistos surgem, a disciplina é o que faz com que você continue investindo, mantendo seus objetivos de longo prazo em mente. A tentação de gastar o dinheiro reservado para investimentos em prazer momentâneos é constante, mas o comprometimento em priorizar o futuro financeiro deve ser mais forte. Além disso, ter paciência e disciplina também é crucial para lidar com frustrações e erros ao longo do caminho. Nem todo investimento ou estratégia trará os resultados esperados imediatamente, e é comum enfrentar perdas. No entanto, aqueles que conseguem manter a calma, revisar suas estratégias com pensamento crítico e continuar no caminho correto tendem a ter mais sucesso. É como plantar uma árvore. Leva tempo para crescer, mas, com cuidados constantes, ela eventualmente dará frutos. A disciplina diária de investir, economizar e aprender mais sobre finanças pessoais é o que, no final, separa aqueles que alcançam a liberdade financeira daqueles que desistem no meio do caminho. A liberdade financeira é sobre ter controle do seu tempo e das suas escolhas. Com planejamento, controle e disciplina você pode chegar lá. Se este vídeo acrescentou algo para você, não se esqueça de conferir o próximo e se inscrever no canal.